Boa noite, seja muito bem-vinda à nossa live semanal aqui, nossa live para profissionais. Muito boa noite para você que está entrando aqui comigo ao vivo, para você que também que vai assistir essa live gravada depois. Essa é a nossa live para profissionais, mas você que é mãe de TDAH está super convidada para estar aqui com a gente também, porque é uma dica que eu vou dar hoje para os profissionais utilizarem com as crianças, né, psicólogos e psicopedagogas que trabalham com crianças TDAH para utilizarem nos seus atendimentos. Mas você que é mãe, é legal você aprender também, né, mesmo que você não use esse recurso, apesar dele ser um recurso super simples, mas é legal você aprender porque técnica de TDAH, técnica de resolução de problema é algo que a gente usa muito quando a gente está falando de TDAH. Seja no consultório, seja em casa, né? O ideal é que a gente, que é profissional, a gente ensine as famílias a usarem essa técnica com a criança. Então, você que é mãe de TDAH, você também é muito bem-vinda aqui. Ó, já tem mãe aqui, ó. Tô aqui, mãe TDAH. Isso aí, isso aí. Mãe TDAH também tem que aprender, também tem que saber aplicar essa técnica porque ela é muito importante, né? Muitas vezes a criança com TDAH age de forma impulsiva, né? Não pensa nas consequências daquilo que está fazendo. E essa técnica ajuda a criança a parar para pensar antes de agir, a pensar nas consequências daquilo que vai fazer, né? E também para pensar em soluções, porque uma das características do TDAH é que a criança ela acaba agindo geralmente da mesma forma diante das situações. Então, aprender com os próprios erros é uma dificuldade também que criança com TDAH apresenta. Então, muitas vezes ela tem uma atitude diante de uma situação e aí aquela atitude não surtiu um bom efeito e aí passou um tempo, né? Acontece uma situação parecida ou a mesma situação, ao invés da criança buscar uma outra forma de agir, porque daquela vez não deu certo, a tendência é ela repetir o mesmo erro. E esse livro também fala um pouco sobre isso, né? Esse livro infantil que eu vou apresentar para vocês. E a técnica de resolução de problemas nos ajuda, né, a estimular a criança a pensar nas soluções. E uma coisa que as mães de TDAH precisam desenvolver é essa capacidade de incluir a criança na resolução dos problemas do dia a dia. É claro que nem tudo a gente vai conseguir usar essa técnica, nem tudo a gente vai, né, conseguir incluir a criança. Tem coisas que são regras e ponto final, não tem negociação, mas aquilo que que a gente conseguir incluir a criança na resolução, né, na busca por encontrar uma solução, é melhor. Porque a criança, quando ela pensa uma solução, né, para um problema, primeiro, a gente está estimulando esse cérebro, a gente está desenvolvendo flexibilidade cognitiva e tudo mais, mas também aumenta, né, o engajamento dessa criança na hora de executar aquela solução, porque ela ajudou a pensar, né, e ela ajudou a definir o que deveria ser feito naquela situação. Então é uma técnica muito, muito importante, né, da gente trabalhar com as crianças no dia a dia. E eu trouxe aqui um livro. Volta e meia eu mostro esse livro aqui no Instagram, porque é um livro que eu gosto muito. Já gosto dele há muito tempo, quando eu usava ele em escola, com crianças, né, em escola, mas no consultório é um livro que eu gosto bastante, que é um livro que tem a possibilidade da gente parar em algumas partes desse livro para poder pensar, né, e solucionar alguns problemas que o livro propõe. Então, vou mostrar aqui para vocês. Provavelmente vocês já devem ter me visto, né, indicar esse livro aqui. Chama O Guloso, que é o livro aqui de um ratinho, né? Vocês estão vendo comendo o queijinho aqui. Já dá para ver que é um ratinho bem guloso mesmo. E é uma história muito gostosa, gente. É uma história que a criança acaba se interessando porque, primeiro, o TDAH tem uma certa resistência com leitura, né? E aí esse é um livro que não tem texto. É um livro que ele só tem imagens.
mas são imagens muito significativas, muito interessantes da gente poder estimular essa leitura, né, da imagem. E é legal a gente fazer isso com o TDAH, por quê? TDAH, até pela impulsividade, pelo próprio déficit de atenção e tudo mais, ele acaba tendo uma dificuldade também de fazer essa leitura do ambiente, do que está acontecendo, do cenário, fazer uma leitura da nossa linguagem não verbal, né, que é tão importante na nossa comunicação. Então, quando a gente estimula a criança a fazer leitura de imagem, a gente está ajudando essa criança também a treinar essa capacidade de fazer leitura de, desculpa, de uma linguagem não verbal, né? E isso é muito importante para o TDAH. Então, é um livro que é propício mesmo, né, para a gente trabalhar, porque ele não tem texto, mas ele tem imagens com vários detalhezinhos, imagens muito significativas que vão ajudando a criança a compreender toda a história, ok? E eu vou mostrar um pouquinho para vocês de como é essa história e vou mostrar para vocês como que eu trabalho essa história, acrescentando na história, né, a técnica de resolução de problemas. Gente, desculpa que me deu um... Hoje eu já gravei, já trabalhei de manhã na creche que eu trabalho. Depois já gravei 2 aulas, uma para nossa formação em TDAH infantil, outra para um curso de uma amiga, também sobre TDAH. Então minha voz agora já tá falhando. Já falei demais. E eu aproveito, já que eu falei da formação, nós começamos nessa semana, tivemos a aula inaugural da nossa formação em TDAH infantil. Só que assim, gente, tivemos a nossa aula inaugural e a aula inaugural, ela teve o objetivo da gente se conhecer, da turma estar ali ao vivo, né, se encontrando, se conhecendo, trocando experiência e tudo mais. Esse foi o foco, desculpa, esse foi o foco da nossa aula inaugural. Mas as inscrições ainda estão abertas. Se você quiser entrar, né, é só você clicar no link da bio aqui do Instagram e fazer a sua inscrição. As aulas mesmo do curso vão começar a ser liberadas na plataforma a partir de segunda-feira, né, e elas vão sendo liberadas toda semana durante um período de 6 meses, que é o período que dura o curso. Mas você vai ter acesso ao curso durante 5 anos para você ver, rever, né, quantas vezes quiser. Então, você pode entrar em qualquer momento do curso, ok? As aulas são gravadas, então você pode entrar em qualquer momento do curso. E não perca essa oportunidade, gente, porque, olha, vou te falar, o curso está muito, muito bom. E ainda, né, nesse mês de maio, até o finalzinho de maio, eu vou deixar liberado o curso com os 40% de desconto, tá? Então, até o finalzinho de maio, o curso ainda tá com 40% de desconto para quem quiser participar, você que é psicóloga, psicopedagoga, e aí a partir de junho, quem quiser entrar já vai voltar para o valor original, ok? Então vamos lá, vamos voltar aqui então. Quando que a gente utiliza a técnica de resolução de problemas? Quando, primeiro, a gente tem um problema para resolver, óbvio, né? E quando uma situação, ela é real, né? Então, assim, muitas vezes, os problemas que a criança apresenta, as situações que acontecem, são situações, às vezes, da nossa preocupação, que estão muitas vezes na nossa cabeça, né? E às vezes elas não têm um fundo de realidade. E quando a gente faz um exame, né, uma análise da situação, a gente percebe que às vezes aquilo ali não está só assim na nossa expectativa, na nossa imaginação, na nossa ansiedade. Mas quando a situação é real, o problema é real, a gente vai precisar resolver. E aí resolver o problema inclui pensar na melhor solução, decidir a melhor solução. E a melhor solução é aquela que vai nos trazer menos consequências negativas e mais consequências positivas. Então, menos prós, né, contras, melhor dizendo, e mais prós. Então, a gente vai analisar os prós e os contras. E muitas vezes a criança com TDAH, quando ela
vai tomar uma decisão, quando ela vai resolver alguma situação, ela tende a resolver muito mais na impulsividade, né, no calor da emoção, utilizando muito mais as emoções do que a razão. E ela não considera, na maioria das vezes, as consequências daquela atitude que ela vai tomar. E isso acarreta uma série de outros problemas, principalmente quando a gente está falando de adolescente, né? Então pensa lá, um adolescente que está ali, né, no namoro, e está ali no calor da emoção ali, no calor do namoro, e não pensa na consequência, muitas vezes ela vai tomar uma atitude que só depois que ela vai se dar conta e vai se arrepender. Então, pensar nas consequências, analisar as situações, isso não é algo que o TDAH faça de forma natural. A gente precisa treinar essas crianças, né, estimular essas crianças com TDAH a começarem a parar para pensar, né, a analisar as consequências, porque muitas vezes elas acabam agindo de forma impulsiva, tá bom? Eu vou mostrar aqui, gente, a técnica dentro de um processo de estimulação em consultório, que você que é mãe de TDAH quiser usar em casa, pode usar também para estimular o seu filho, tá? Mas no dia a dia, nos problemas reais do dia a dia, a gente faz isso de uma forma muito mais dinâmica. A gente não para pensar. Vamos fazer isso, fazer aquilo outro. Não, a gente faz, né? Claro, seguindo ali um passo a passo, uma estrutura, mas a gente faz de uma forma mais automática, mais dinâmica, de uma forma mais fluida, né? Aqui a gente vai fazer passo a passo, porque a gente está treinando a criança para isso, ok? E a gente não vai usar um problema real. Sempre quando a gente vai treinar uma habilidade, desenvolver, né, uma habilidade na criança, um comportamento, o ideal é que a gente comece com algo que tenha a ver com ela, óbvio, né? Mas que não seja o problema real dela. Que a gente pegue uma história, que a gente pegue um filme, que a gente pegue alguma situação, né, de um personagem, alguma coisa, para ela primeiro visualizar na vida do outro, aprender, né, como que faz, e aí sim a gente começa a utilizar. Tá, e vamos lá, na sua vida, teria algum problema que você também gostaria de resolver pra gente utilizar essa técnica? Que ajudou tanto aqui nessa história, nesse personagem, a gente também pode ajudar você no seu dia a dia. E aí a gente traz para a vida da criança, para a realidade e para a situação real da criança, tá? Então, como eu falei para vocês, a história que a gente vai utilizar, o livro, né, infantil que a gente vai utilizar, é esse livro aqui, O Guloso, tá? Depois eu vou colocar uma foto nos meus stories, para quem não perder aí, né, a história, O Guloso, que conta a história desse ratinho aqui, que é bem guloso, né? Bem guloso. E a história, ela vai se desenrolando. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou virar minha câmera para mostrar para vocês, porque eu tenho essa história em PDF, né? E aí eu faço tanto no presencial quanto no online essa atividade. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Então a história é O Guloso, ok? E aí a história começa com um ratinho que tá com fome, né? Então ele vai lá e pega um queijinho e ele arrasta o queijinho para sua casa, para ele poder levar para sua casa e comer. Só que quando ele começa a arrastar o queijo, ele vai entrar na sua casa, o queijo era muito grande, fica agarrado na porta. E ele não consegue entrar. E aí o ratinho começa a pensar, e agora? O que eu vou fazer? Nessa hora, gente, eu paro a história com a criança, não conto o resto da história, e eu começo a perguntar para a criança, e agora? O que você acha que o ratinho vai fazer? O que você faria se você fosse esse ratinho para resolver esse problema? E aí eu começo a estimular essa criança, tá? Até aqui é a história do livro. Essa parte aqui fui eu que criei, tá bom? Não tem no livro isso aqui. Isso aqui é a atividade que eu faço com a criança. Então, vamos lá. Como eu posso... O ratinho pensando, né? Como eu posso levar o queijo para minha casa? E aí, eu estimulo a criança a pensar
duas soluções, duas possíveis soluções para esse problema. Então, o que você acha que o ratinho poderia fazer? Ele poderia cortar o queijo em pedacinhos. Legal. Ele poderia comer um pedaço do queijo. Legal. Ele poderia chamar alguém para ajudar. Ok. Então, a criança vai falando várias possíveis soluções e a gente vai anotar aqui, né, duas dessas possíveis soluções. Tá? Então, essa é a primeira etapa de uma resolução de problemas. Eu tenho um problema, eu penso quais formas eu posso resolver esse problema. E aí, essa daqui também fui eu que criei, tá? Não tem no livro. Eu começo a trabalhar com a criança, cada problema, cada solução, a solução azul e a solução verde, ela começa a avaliar as consequências dessa solução. Então, exemplo, vamos dizer que a solução azul seja ir na cozinha e pegar uma faca e cortar o queijo. Seria a solução azul. E aí, vamos avaliar a consequência. O que você acha, se o ratinho for lá pegar a faca e cortar o queijo, o que você acha que pode acontecer? O queijo vai ficar pequenininho e ele vai poder levar de pedacinho em pedacinho para dentro da casa. Tá ok? Ele pode ser perigoso, porque ratinho, usar faca, né, é uma coisa perigosa, ele pode se cortar. Ok? A gente anota aqui, tá? Aí depois a gente vai para a segunda solução. Segunda solução, vamos imaginar que era ele comer um pedaço do queijo. E aí a gente vai pensar, tá, tudo bem, se o ratinho comer um pedaço do queijo, o que pode acontecer com ele? Ele pode ficar com dor de barriga, porque comeu muito, ele pode engordar, ele pode comer um pedaço do queijo, o queijo ficar um pouquinho menor e ele conseguir entrar. E aí a gente vai anotando aqui essa avaliação, essa análise das consequências. Depois que a gente anotou, a gente vai pensar. Cheguei então numa solução. Isso aqui é parte do livro, voltamos para o livro. Cheguei então numa solução. Qual será a solução que o ratinho vai usar? Diante dessa análise dos prós e contras, e aí de uma forma concreta para a criança conseguir visualizar, conseguir pensar, né? Dos prós e contras, diante dessa análise, qual das duas soluções seria melhor? Eu acho que seria melhor ele lá pegar a faca e cortar o queijo, porque eu acho que vai trazer menos problema para ele, porque se ele comer o queijo, ele pode passar mal, ter dor de barriga, né? Então eu acho que a solução azul é melhor. Então ele vem aqui e escreve a solução que ele escolheu. Ok? Isso, gente, eu faço no online, da mesma forma que eu estou mostrando aqui para vocês no computador, eu faço no presencial utilizando o livro, né? E eu imprimo só essa parte aqui que não tem no livro. E aí eu faço com a criança. Vamos lá. E aí, quando ela bota ali, né, a solução do problema, a gente volta para a história, volta para o livro e eu começo, então, a verificar no livro se a solução que a criança escolheu é igual à solução que o ratinho escolheu. E assim, não tem problema se ela falar algo diferente, tá? E aí a gente até, se for diferente, a gente até aborda essa situação. Olha, para o mesmo problema, existem várias soluções diferentes. E cada pessoa pode solucionar, pode resolver o problema de forma diferente. Isso não tem problema. Você vai agir de um jeito, o ratinho pode agir de outro, não tem problema nenhum. Então, você pode agir de um jeito, seu amigo pode agir de outro para resolver o mesmo problema. E é legal a gente abordar isso até para a criança ter um pouco mais de flexibilidade cognitiva, né? Flexibilidade de pensamento, para entender que as coisas não precisam ser só do jeito que ela pensa, só do jeito que ela acha que tem que ser, tá? E aí, então, eu mostro a história, volto para o livro e mostro o que o ratinho decidiu fazer. Nesse caso aqui, o ratinho decidiu comer o queijo. E aí o ratinho começou a comer o queijo. Só que era um ratinho guloso, né? E por ele ser muito guloso, ele não conseguiu comer só um pedacinho. Ele comeu,
até comer o queijo todo. E aí, não sobrou nada para entrar na casa. Só que ele comeu tanto que ele deu aquela moleza, né, que dá depois que a gente come muito. E ele falou assim: eu vou entrar na minha casinha de novo e vou dormir, tirar uma soneca, né, porque eu tô muito cheio, comi muito. E aí ele vai entrar na casinha dele. Tá muito cansado. Ai, comi muito. E quando ele vai entrar na casinha dele, ele, por ter comido muito, né? Vocês estão vendo aqui que ele engordou, ó, engordou bastante. Ele não consegue entrar na casa porque tá muito gordo. E aí? E agora? O que eu faço, meu Deus, para entrar na minha casinha? E aí a gente volta numa outra resolução de problema. A gente volta nas mesmas etapas. Até aqui é o livro. Aí a gente passa para a atividade que eu criei para a gente utilizar com o livro. Então vamos lá. E agora? O que eu faço para entrar na minha casa? Eu tô muito gordo, a porta é pequena, o que eu vou fazer? E aí a gente novamente estimula a criança a pensar duas soluções possíveis, depois as consequências dessas soluções. Lembrando, gente, isso aqui é um treinamento. A gente vai fazer com essa história, vai fazer com outras situações, vai fazer com várias situações, depois a gente vai fazer com as situações reais da vida da criança. E a gente vai treinar essa criança várias e várias vezes. Não é uma vez só que ela vai fazer isso não, tá bom? Então a gente vai, analisa, avalia as consequências. Depois que a gente avaliou, a gente vai então escolher a solução. Depois que a gente escolhe a solução, e aí? Tá muito gordo, não consegue entrar na casa, o que o ratinho vai fazer? Depois que a gente escolhe a solução, a gente vai comparar, vai voltar para a história e comparar com o que o ratinho decidiu fazer, tá? Se a solução for igual, poxa, legal, vocês pensaram parecido, ok. Se for diferente, novamente a gente trabalha, né? Mesmo problema, pode ter soluções diferentes, cada pessoa pode pensar uma forma diferente de agir e tá tudo bem. A gente não é igual, a gente pensa diferente mesmo e a gente vai trabalhando. Tem que respeitar também a opinião do outro, a decisão do outro e tudo mais. E a gente volta então para a história para ver qual foi a solução. E nesse caso, a solução foi que o ratinho então percebeu que ele precisava emagrecer e para emagrecer ele teria que fazer ginástica. E aí ele começou a pular corda, fez lá flexão, né, levantou peso, enfim, fez um monte de atividade física até que ele emagreceu e magrinho ele conseguiria entrar na casa dele. Só que tem um probleminha, né? Quando a gente faz muita atividade física, né, faz muito exercício, movimenta muito, a gente acaba ficando com fome de novo. E o ratinho ficou com fome e pensou no queijinho e decidiu ir lá buscar mais um pedaço de queijo, já que ele estava com fome. E foi lá ele, pegou o queijo, amarrou o queijo e trouxe o queijo. E aí a história, ela termina exatamente aí, ó. Vou mostrar para vocês aqui no livro, ó. A última página do livro é exatamente essa, tá? Ele indo lá pegar o queijo novamente e tentando entrar na casa. E aí eu acrescentei uma atividade no final, né? Que é essa daqui. De novo, será que ele vai repetir o mesmo erro de levar um queijo grande e tentar entrar na casa e não conseguir, comer o queijo todo de novo, ficar gordo, ter que fazer atividade física outra vez para emagrecer? Será que ele vai fazer a mesma coisa? E aqui, né, eu trabalho muito com a criança essa questão que o TDAH tem. Deixa eu virar aqui, gente. Essa dificuldade, né, que o TDAH tem, essa tendência que eles têm de agir da mesma forma, mesmo que aquela ação não tenha tido um resultado positivo em outro momento. Então, aprender com os próprios erros é importante. Então, Ratinho teve uma decisão, ele agiu de uma forma, aconteceu, né, um outro problema. Então, eu tinha um problema,
Eu decidi agir de uma forma, a forma que eu decidi agir me gerou um outro problema, eu fui lá, tomei uma nova decisão e resolvi o problema. Aí agora eu vou fazer a mesma coisa? Se eu agir do mesmo jeito, eu vou ter o mesmo resultado. Então a gente começa a trabalhar com a criança, né, esse aprendizado a partir da experiência deles. Porque muitas vezes a criança com TDAH age da mesma forma em diferentes situações onde ele já teve uma experiência prévia. E aprender com os próprios erros é muito importante. Então, trabalhar com resolução de problemas também é mostrar para a criança que nem sempre ela vai precisar, ela vai usar a mesma solução para a mesma situação. Pode ter uma situação parecida ou a mesma situação onde ela vai poder agir de forma diferente. Então vamos imaginar lá no início, que ele está com a casinha, né? O queijo preso na casinha. Se ele tem uma faca disponível, ele pode pegar a faca e cortar o queijo. Seria uma solução legal. Mas e se ele não tem a faca? Talvez comer um pedacinho do queijo para o queijo poder entrar seria bom. Não comer o queijo inteiro, né? Mas comer um pedacinho. Ou chamar alguém para ajudar. Então, mesmo que você tenha tomado uma atitude num momento que tenha dado certo, não quer dizer que em outro momento você vai conseguir ter a mesma atitude, né? Usar a mesma solução. Talvez você precise usar outra, porque é o mesmo problema, mas com um contexto um pouco diferente. Gostou da dica? Essa dica é muito boa, essa história, gente, é muito gostosa. É muito gostosa. A gente pode, né, antes de chegar na parte de resolução de problemas, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Espera aí. Deixa eu voltar aqui na história para mostrar aqui para vocês o que eu faço antes de chegar naquela parte da atividade, ó. Eu aqui na imagem, né? Então, é uma imagem, não tem texto. Então, você pode contar a história para a criança, mostrando a imagem. Você pode pedir para a criança também começar a falar, tá, me conta aqui, o que tá acontecendo aqui? Ah, o ratinho tá puxando o queijo, tá trazendo queijo. Ah, ok, o ratinho tá trazendo queijo. Mas você acha que ele vai fazer o que com esse queijo? Então, a gente tá estimulando o pensamento da criança, tá? Ah, eu acho que ele vai entrar na casa dele com o queijinho. Ah, ele tá levando o queijo para casa dele, mas o que será que ele vai fazer com esse queijo na casa dele? Será que ele vai fazer uma pizza? Ai, será que ele vai fazer uma macarronada e vai botar o queijinho ralado por cima? O que você acha que ele vai fazer com esse queijo? Então, a gente estimula esse raciocínio, esse pensamento, a criatividade, a leitura de imagens, né? Para que a criança interprete a imagem, faça essa leitura e consiga entender o que está sendo passado aqui, ó. Aí vamos olhar essa imagem. E aí, gente? O que aconteceu então? Ah, ele foi tentar enfiar o queijo na casa, mas a portinha era muito pequena. E aí o queijo ficou agarrado. E agora? E agora? E aí a gente vai trabalhando, né, essa leitura de imagens com a criança. Vamos pegar outra cena, né? Aqui. E aí, o que você acha que aconteceu agora? Ele comeu, e agora? Ah, ele tá cansado, né? Comeu muito, tá cansado, a barriga tá cheia, ele não consegue nem levantar. Ai, meu Deus, e agora, gente? Quando a gente se sente assim, com a barriga muito cheia, que a gente comeu muito, o que a gente faz? Dá vontade de fazer o quê? Dá vontade de deitar, dá vontade de dormir. Então, a gente vai estimulando a criança a fazer essa leitura de imagens e a gente vai, né, ampliando também essa leitura para outras situações da vida. É legal quando a gente come muito, sabe? Quando a gente tá meio com o olho grande nas coisas, a gente acaba comendo além da conta, a gente não se sente mal depois, fica cheio, a barriga fica doendo, dá vontade da gente deitar para dormir, tanto cansado que a gente fica de comer. É legal isso? Então é legal quando a gente come muito, sim? Não, né? Então a gente vai trabalhando isso com a criança, ampliando a história e trazendo essa perspectiva, né, de estimular o pensamento da criança, estimular
a capacidade da criança a pensar de diferentes formas. TDAH tem uma tendência muito grande a ter rigidez de pensamento, né? A pensar as coisas sempre da mesma forma e muitas vezes não só da mesma forma, mas considerar que a forma como ele está pensando é a correta e que a forma como os outros estão pensando não está certo. E isso acaba gerando muito atrito entre as crianças, entre a criança com os pais, né? Então é uma forma da gente começar também a estimular essa flexibilidade de pensamento, de enxergar as coisas de diferentes maneiras e encontrar soluções diferentes para os problemas do dia a dia. A gente começa com as histórias, começa com os personagens, começa com problemas que são fictícios e depois a gente vai trazendo para a realidade da criança, com os problemas reais, né, com coisas que ela vivencia no dia a dia, que a gente pode ajudar a criança a pensar de forma diferente, formas diferentes de agir diante desses problemas. Gostaram da dica? Dessa história? Então, só para registrar aqui mais uma vez, o livro é esse aqui, ó, O Guloso, que é da Lilian Cipriano e Cláudio Martins, da editora Compor. Fica a dica para você. E se você usar essa história aí com seu paciente, com seu filho em casa, não deixa de tirar uma foto, me marcar aqui nos stories, né? Ou mandar para mim o depoimento. Olha, Juliana, usei com meu filho, usei com meu paciente, foi legal, deu certo. Ou então não consegui usar direito, não deu muito certo. Enfim, manda para mim que eu vou amar receber a sua mensagem, né? O seu depoimento. Enfim, vai ser muito bom, tá bom? Que bom que você gostou, que bom que você gostou. Espero que você consiga usar aí. E assim, não precisa ser exatamente essa história, né? Apesar de ser um livrinho fácil de achar, um livrinho, né, um valor bem em conta também, mas não necessariamente precisa ser essa história. Pode ser, né, uma situação que aconteceu aí na sua casa, né? Pode ser uma situação de um filme, pode ser uma outra história que você tem aí na sua casa. Você olha, porque toda história tem o seu clímax, né? Tem aquele ponto-chave. Então você pega ali uma parte da história onde alguém tem que resolver alguma coisa, toma uma decisão e você pega essa parte para poder estimular a criança nessa habilidade. Show? Tudo bem? Podemos encerrar então? Minha voz já tá, a garganta tá coçando, porque hoje eu já falei muito. Então, pessoal, um beijo para vocês. Lembrando, toda sexta-feira nós temos aqui a nossa live para profissionais. Então, você que é psicóloga, psicopedagoga, esteja conosco aqui toda sexta-feira, que a gente sempre vai falar sobre um tema relacionado à prática clínica de crianças e adolescentes com TDAH. Um beijo, até a próxima sexta. Tchau, tchau.